Olá, que bom sempre estarmos juntos. Quero pensar com você hoje a respeito de um assunto muito tranquilo, que é o casamento. Casamento é uma instituição divina. Eu não sei o quanto eu preciso repetir isso, mas não foi a Igreja Católica Apostólica Romana, não foi a Igreja Anglicana, não foi a Igreja Evangélica Protestante, nenhuma instituição religiosa, nenhuma instituição religiosa que criou o casamento. Casamento é projeto de Deus. Casamento foi Deus quem criou. Foi Deus quem disse assim, olha, deixará o homem pai e mãe, unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. Foi Deus. Casamento, portanto, é uma instituição divina. Aliás, Deus estabeleceu duas instituições, o casamento e a igreja. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, quando a gente fala de casamento, nós precisamos entender que a gente não está falando aqui de uma religião, de um protocolo, a gente não está falando de uma liturgia. Estamos falando de um projeto de Deus. E este projeto de Deus, o casamento, ele tem um manual, ele tem princípios, foram escritos por Deus. Por exemplo, Deus disse, deixará o homem pai e mãe. O homem precisa deixar os pais no nível emocional, no nível físico, geográfico e no nível financeiro. Por isso que é importante, antes de nós assumirmos um compromisso de casamento, a gente ter a consciência de que os recursos financeiros para bancar aquela casa, aquela relação conjugal, já devem estar alinhados, já devem estar bem estabelecidos e alicerçados. Por quê? Como eu disse aqui, porque é um projeto de Deus. Então, deixar o pai e mãe tem toda esta relação espiritual, emocional, física e financeira. Diz que o homem se une à sua esposa e os dois são feitos uma só carne. A esposa precisa entender que agora ela está casada. A gente lembra sempre deste conto, né, que dizem que foi verdadeiro, não sei até que nível, até que ponto isso é verdade, vamos dizer assim. Mas diz que a menina casou e depois de um tempo teve uma crise conjugal lá com seu marido e ligou para o pai desesperada, chorando e disse, pai, eu quero voltar para minha casa. E o pai perguntou, mas onde você está, filha? Você está na lanchonete, no supermercado, estacionamento, num shopping? Onde você está? Não, eu estou aqui em casa. Falou, então você não tem que voltar, você já está em casa. Tem que lembrar que se saiu de casa, se casou, sua casa agora não é mais a casa que antigamente você morava dos seus pais. Não, agora a sua casa é a casa que você constituiu com o seu marido. A mulher precisa lembrar que quando ela é sábia, diz a Bíblia, ela edifica a sua casa. Quando ela é tola, ela destrói com suas próprias mãos. O marido precisa lembrar que agora a pessoa mais importante da sua vida é a sua esposa. Obviamente, isto não anula, porque são em níveis diferentes, isto não anula a sua responsabilidade, amor, a importância que os pais têm, tiveram e sempre terão, porque a Bíblia diz que nós devemos honrar os nossos pais, obedecê-los, para que a promessa de Deus, e esta promessa é para que os teus dias sejam prolongados e a tua vida seja próspera, te vás bem. Esta é uma promessa de Deus em relação a honrar e abençoar os nossos pais. Porém, agora, como homens casados, a nossa responsabilidade, o nosso cuidado, a nossa proteção, a nossa honra, a nossa esposa, segundo a palavra de Deus, é como Cristo honra, abençoa, protege, guarda e dá a vida pela sua igreja. Assim devem os maridos, disse a palavra de Deus, também oferecer a sua própria vida para a sua esposa. Então, quando nós seguimos os princípios de Deus, o nosso casamento não é que ele se torna perfeito ou sem problemas, mas ele se torna um casamento sustentável, segundo a palavra do Senhor, que será a cada dia fortalecido, erguido e abençoado segundo a palavra de Deus. Agora, isso só é possível se você e eu tivermos uma experiência com Deus. Quem tenta colocar os princípios de Deus em prática, sem ter uma experiência de mudança interior, de novo nascimento, de coração novo, de mente nova, infelizmente não consegue, porque aí a carga, o peso é muito grande. Só é leve quando nós estamos debaixo de uma nova vida, quando nós experimentamos um novo espírito, um novo coração, uma nova mente. Aí se torna leve, não por causa de nós,
Não, mas por causa do Espírito Santo que nos guia e que nos ensina toda a verdade. Se você deseja ter um casamento abençoado, o caminho é simples, é muito simples. Primeiro, experiência com Deus, vida transformada. Segundo, que essa experiência seja conjugal, relacional, e a partir daí, aquele que em vós começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus.